Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, acaba de pedir o arquivamento da investigação contra Jair Bolsonaro pela suposta fraude no cartão de vacinas. Segundo o órgão, embora Mauro Cid tenha dito, em delação premiada, que agiu a mando do ex-presidente, outras provas não confirmam essa acusação. Gonet declarou que o crime imputado a Bolsonaro de inserir dados falsos em um sistema público exige provas, além da palavra do delator. Cabe agora ao judiciário decidir se arquiva ou não esse caso. Chamar o Luiz Felipe Dávila, PGR, pedindo o arquivamento da investigação contra Jair Bolsonaro por suposta fraude no cartão de vacinação. Dávila. É uma esquizofrenia total. Nesse caso, a prova que não há prova concreta não tem caso. Aí, mas no outro que tem uma narrativa boa tem caso. Não dá para entender. É isso que nós estamos falando aqui. Justiça, ou existe um rigor no processo, ou existe um rigor no levantamento de provas concretas, de fatos objetivos para se embasar uma acusação, ou não tem acusação. Então está aí o caso. Imputar ao ex-presidente a responsabilidade por ter invadido um sistema e mudado o negócio. Bom, não tem prova, não tem caso. Agora, por que a mesma lógica não vale para o outro processo que caminhou com uma série de narrativas? É isso que gera no que nós sempre falamos aqui, a insegurança política, a insegurança jurídica no país. A insegurança jurídica é fruto dessa esquizofrenia, seja do Ministério Público, seja da Procuradoria-Geral, ou seja da própria Justiça. A Vila falou em esquizofrenia, tem gente que está considerando um morde-a-sopra, viu, Mota? Bom, a denúncia foi aceita pelo processo de tentativa de golpe de Estado, não é isso? As indicações não são favoráveis quanto ao resultado desse processo. A minha leitura é que não é necessário mais nenhum processo. A minha leitura é tão simples quanto isso. Para que perder tempo com um processo que, eu tenho que confessar a vocês, eu nunca encontrei muito sentido nele. Eu não sou jurista, estou dando só a opinião do cidadão comum que vê o que acontece no Brasil, um país onde, vou repetir de novo, de cada 100 homicidas que cometem um crime, matam alguém, apenas 2 acabam na cadeia. Então você está investigando uma fraude num cartão de vacinação. É um país onde, desde que eu me entendo por gente, e já faz muito tempo isso, não vou dizer para vocês quanto, mas a rotina no Brasil é você ouvir falar de escândalos de corrupção. Bilhões para cá, bilhões para lá. A gente vê políticos envolvidos com escândalos, investigações, acusações, são condenados. Daqui a pouco o político é reciclado, está aí de novo. Você vai numa cerimônia oficial, mas vem cá, aquele cara ali não é aquele cara? E está aí de novo, está aí de novo. Então, você vai mobilizar a máquina do Estado para investigar uma fraude num cartão de vacinação? Lembram que eu perguntei ao ChatGPT, eu pedi para o ChatGPT, eu pedi para a inteligência artificial estimar quanto o Estado brasileiro já gastou em todos esses inquéritos, investigações e processos contra Jair Bolsonaro. A estimativa foi altíssima. Esse é um número que a gente precisava ter, com certeza, um dia. Procuradoria-Geral da República não vê crime de Jair Bolsonaro sobre essa suposta fraude no cartão de vacinação e pede o arquivamento da investigação. Beraldo. Bom, Canhato, realmente é curioso o argumento, pelo menos para mim, porque tudo que se tem até agora é a delação do tenente-coronel Cid, Mauro Cid. E aí, apenas a delação para este caso da vacina, que é uma coisa muito objetiva, né? Então, assim, um cartão de vacina foi fraudado. Ele foi fraudado, alguém entrou lá e alterou. A história já não é muito boa, porque você fazer isso dentro do sistema do Ministério da Saúde, a chance de descobrirem isso, de alguém vazar isso, é gigantesca, né? Eu diria que é 100%.
Mas aí o tenente-coronel Cid disse que não, que ele mandou fazer, e foi feito por ordem do presidente e tal. Aí não conseguiu provar. Então não conseguiu provar, né? Não colocou ali provas que sustentassem a sua delação, então pede ali para arquivar. Mas quais são as outras provas exatamente que foram apresentadas para corroborar o que foi dito ali por ele? A gente precisa entender qual é o critério a ser usado. E aí a gente traz outro caso, que para mim é um dos grandes pontos de interrogação da história recente do Brasil, o caso Marielle Franco. No caso Marielle Franco, 2 criminosos de altíssima periculosidade contaram uma história. Essa história bastou. Pronto, pegaram lá um deputado federal, um conselheiro do Tribunal de Contas e um delegado da polícia. Todo mundo encana e deram o caso como resolvido, com base única e exclusivamente na declaração de 2 marginais. Então veja como a delação é utilizada conforme a conveniência do momento. Como é que, de novo, a gente vai ter senso de justiça num país como esse? Não existe. Então, vai se tocando a vida conforme influências externas, até da emoção, segundo ali registrou bem o ministro Luiz Fux. Pois é, e aí algumas pessoas mencionando os outros inquéritos que envolvem Jair Bolsonaro. O Mota sempre lembra daquela investigação da baleia, né? Jair Bolsonaro teria se aproximado demais de uma baleia jubarte. Essa investigação também foi arquivada. Tem o caso que envolve a suposta fraude no cartão de vacinação, PGR pedindo o arquivamento, e teve uma decisão também do Tribunal de Contas da União que deve, naturalmente, suscitar dúvidas em relação àquelas acusações que pairavam sobre Jair Bolsonaro em um suposto esquema de venda de joias sauditas, né? Porque a avaliação do TCU dá a ex-presidentes a possibilidade de guardar, de ter esses presentes ainda que sejam de valores altíssimos. Então, não haveria a possibilidade de ele ter cometido o crime, já que são presentes personalíssimos e não há um entendimento ou um regramento que impossibilite isso, pelo menos até agora. E aí, nós acabamos nessa lista do que poderia prejudicar Jair Bolsonaro, temos então somente o aceite da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República em relação à suposta tentativa de golpe de Estado, Mota. Então, de todas aquela lista de investigações, sobrou essa que envolve a suposta tentativa de golpe de Estado. As demais, ou arquivadas, ou possivelmente serão arquivadas muito em breve. Pois é. Em algum momento, o Brasil vai ter que parar e reexaminar essa história toda. Eu acho que isso é inevitável, considerando-se tudo o que já aconteceu nesse país. E aí, provavelmente, a gente vai ter informações das quais a gente não dispõe hoje. Diante do que a gente sabe, do que a gente testemunhou, nós que estamos aqui somos testemunhas oculares da história, acompanhamos os acontecimentos enquanto eles se desenrolavam. Tá? É muito difícil fazer uma previsão sobre o que vai acontecer. Mas eu acho, como Cristiano Beraldo, se eu me lembro bem, disse, que isso vai ser revisto, ou Dávila, não me lembro qual dos dois disse. Tá? Tudo isso que aconteceu, em algum momento no futuro, vai ser revisto. E decisões que foram tomadas vão ser modificadas. Eu, como cidadão, não vejo nenhum motivo para que se tenha tomado essa decisão, que parece que algumas pessoas tomaram, de retirar Jair Bolsonaro da vida pública. Não vejo. Outras figuras da política brasileira, eu acho que deram publicamente demonstrações em que não estavam capacitadas para exercer o mandato. Eu não acho que esse é o caso de Jair Bolsonaro, diante das informações que nós temos.
Eu vejo pessoas que têm objeções de caráter ideológico a Jair Bolsonaro. Eu vejo muita gente que tem objeção de caráter estético. Eu não gosto do Jair Bolsonaro porque ele faz aquele estilo tiozão do churrasco. Bom, essa é a democracia, né? Assim é o Estado de Direito. Cada um tem o seu estilo, cada um age do jeito que quiser. Eu não acho que seja legítimo você tirar alguém da vida pública por causa disso. Essa não é a regra. E a consequência mais grave disso tudo, Cariato, é que você cria um precedente. Na verdade, um precedente antigo, já falei aqui várias vezes, o Dávila sempre me ajuda, sobre as inúmeras ocasiões em que Getúlio Vargas faz a Revolução de 30 para moralizar o sistema eleitoral corrupto, que era mesmo, né, da República Velha. O sujeito ia votar, já entrava com o voto preparadinho, era tudo uma fraude. Aí entra Getúlio e fica no poder durante 15 anos. E ele próprio aparelha o Estado brasileiro todo para ele, para os seus amigos. Então essa é uma história antiga. E aí eu vou dizer a mesma coisa, eu vou pegar emprestado o que o Dávila disse. Quando a gente estava comentando da história do vandalismo, que não é punido, está na hora de acabar com isso. A gente está no século XXI, as pessoas têm informação, não estamos mais numa era e nunca mais vamos voltar para essa era, apesar do que muitos políticos pensam, nós jamais vamos voltar para uma era em que as pessoas não têm informação sobre tudo o que acontece na ponta dos seus dedos. Agora nós estamos nesse mundo novo, os políticos têm que se adaptar a isso, as autoridades têm que se adaptar a isso. Então, para encerrar o meu comentário, eu continuo esperando, não com o otimismo do Dávila. Eu não espero que isso venha dos mecanismos institucionais que já se mostraram totalmente falhos. Mas de onde vem isso, Mota? Eu não tenho a mínima ideia. As pessoas me perguntam isso todo dia e eu respondo, eu não tenho a mínima ideia. Mas eu tenho a expectativa de que o Brasil vai retomar o seu caminho e neste caminho eu não vejo nenhuma razão para tirar Jair Bolsonaro da vida pública e colocá-lo numa cela de prisão. Que ele seja vencido nas urnas. Você que não gosta do Jair Bolsonaro, apresente uma proposta, apresente ideias que falem no coração das pessoas mais do que as ideias de Jair Bolsonaro. E vença o Jair Bolsonaro nas urnas. É isso.